Buenas, senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você. Dessa vez longe da minha mesa, saiu um pouquinho da minha zona de conforto, né, para falar do multiverso, né, tema aí que tá aí, a Marvel explorando o multiverso, a DC Comics, né, com a sua Liga da Justiça, já explorava o multiverso nas infinitas terras há muitos anos, nas eras douradas dos quadrinhos dos anos 80 e 90, mas a Marvel agora está explorando isso na televisão. E o tempo todo, o questionamento: o multiverso existe? Pegar o multiverso, a ideia do multiverso e levar para dentro do cinema como ficção científica é certo? A gente pode afirmar que múltiplos universos existem? Unidades de universos paralelos existem? Sim e não. Vou tentar te explicar isso de uma forma não tanto matemática, não tanto detalhada, para tu entender, assim, superficialmente o que é. E se tu precisar, é óbvio que tu vai precisar, tu vai procurar isso. Tu vai pesquisar muito mais, tudo dentro da matemática quântica e da física. A gente não pode escapar da física, né? Mas vou falar para você como funciona o multiverso, de uma forma fácil que tu vai entender, né? É bem tranquilo, vai exigir um pouquinho de imaginação, mas não é nada de outro mundo. E aí tu decide se tu quer acreditar na Marvel, se tu quer acreditar na realidade. Brincadeiras à parte, a Marvel é ficção científica e eles estão fazendo um trabalho bem legal no cinema, né, cara? Eu sou Marvel maníaco, então eu tô gostando muito do que eu tô vendo. Mas vamos direto ao ponto, sem enrolar muito. O que é o multiverso e como a gente pode explicar ele? E qual a diferença entre multiverso e mundos paralelos, universos paralelos? Então vamos lá, direto ao ponto. Minha cara feia sai e as imagens entram na tela, imagens fantásticas, fabulosas do nosso universo. Funciona assim. Imagina se você tivesse um aparelhinho para fazer bolha de sabão. Sabe aquele sopradorzinho que você molha lá no sabão e sopra? E desse sopro saíssem várias bolhas de sabão. De um único aparelho, várias bolhas de sabão saíram. Esse aparelho, se a gente fosse chamar esse sopro inicial, ele seria o nosso Big Bang, né? Isso se a teoria, se tu acredita na teoria do Big Bang. Então, esse aparelho inicial seria o ponto inicial e o sopro seria o estalo, o Big Bang. E desse aparelho saíssem várias bolhas de sabão. Cada bolinha de sabão dessa, cada bolha de sabão é um universo diferente. Dentro de cada bolha daquela existe um universo gigantesco, né, com seus bilhões e bilhões de anos. Então cada bolha de sabão dessa seria um universo diferente. Assim como tu sopra o mesmo sopro do mesmo aparelho gera bolhas diferentes, esses universos teriam probabilidades de existência diferente. Dentro de cada bolha dessa, as leis da física seriam aplicadas de forma diferente. Não necessariamente existiriam outro você mais rico ou mais pobre, ou você sendo Batman e o outro sendo Super-Homem, e nesse aqui sendo você mesmo. Não. Cada universo desse teria suas próprias probabilidades. Seriam startados juntos, mas seriam diferentes, né? Iguais, porém diferentes. Então, essa ideia de multiverso, não necessariamente os universos são idênticos, como a ficção pinta, né, cara? Não, cada probabilidade gerada ali dentro, cada ato gera uma reação diferente. Então, não necessariamente, você teria nascido nesse outro universo. Talvez o seu pai, nesse universo diferente, não tenha se casado com a tua mãe e tu não tenha nascido. Então, essa ideia de contrapartes no multiverso talvez seja só fantasia. Mas, como tudo é teoria, pode acontecer. Mas provavelmente não. Nesse multiverso que foi criado no momento inicial, vários universos foram criados. E eles são diferentes em todos os quesitos, ou podem ser idênticos, né? Do mesmo aparelho, saem bolhas de sabão iguais e saem bolhas diferentes, né? Com o mesmo sopro inicial. Nessa saída de bolhas, tu já reparou que algumas bolhas se chocam? Bom, é bem provável que no começo alguns universos tenham se chocado, eles tenham existido e se chocado. Como o tempo e espaço é muito relativo, sabe lá quanto tempo esse universo existiu até que ele se chocasse com esse e fizesse um universo só. Essa é a ideia de quando os universos paralelos se chocam. E como o universo está em eterna expansão, os universos podem se chocar a qualquer momento, teoricamente. Então, para entender esse multiverso, é só você imaginar um mundo dentro de uma bolha de sabão, que é o teu universo, e existem outras bolhas de sabão flutuando por esse mágico e infinito vácuo universal que sustenta todos esses universos. Isso é uma teoria, essa é a teoria
do multiverso. Como é apresentado na ficção, que os multiversos são acessados por magia, no caso, pelo Doutor Estranho, e que existem contrapartes do Homem-Aranha, isso é uma ficção, é legal, cara, isso é legal, é quando a gente leva a ciência, extrapola a ciência pro mundo da ficção e pro cinema, deixa a gente entretido, né, é fantástico, a gente cresceu vendo esses heróis, é muito bacana. Tá, e os mundos paralelos? Bom, os mundos paralelos é até mais fácil explicar. Bom, imagina uma pilha de panqueca, né? Ah, sabe quando teu pai fazia, tua mãe fazia aquelas panquecas para você? Cara, imagina empilhar 11, 12 panquecas, né? Só que entre essas panquecas tem uma camada de mel, ou tem uma camada de chocolate, uma camada de Nutella, eu odeio Nutella. Mas tu imagina, esses universos, eles existem paralelamente, só que eles não podem se enxergar porque existe uma camada entre eles. E a gente não sabe que camada é essa. Que a gente sabe que os universos paralelos existem, matematicamente, eles existem. Na física quântica tenta explicar isso. A teoria das cordas também tenta explicar isso. Mas a gente sabe que eles existem da mesma forma que o multiverso existe. São teorias, são tudo teorias. Os universos paralelos, para serem acessados, teria que conseguir atravessar de alguma maneira. Alguns falam, né, os teóricos dos buracos negros, ou outros de portais que existem no universo. Bom, tudo teoria, tudo hipotético. Mas da mesma forma que o multiverso existe, na teoria, os mundos paralelos existem. A diferença é que os universos flutuantes, esses universos, né, multiverso, eles não são acessíveis porque eles não estão empilhados, não estão próximos, não estão paralelos. Essa é a diferença. Paralelo, universos paralelos, porque eles estão próximos, e o multiverso, por eles estarem soltos. De alguma forma, hipoteticamente, a gente pode acessar eles. Mas, até hoje, isso não foi provado. O próprio multiverso também não foi provado, é só uma teoria. Muitos céticos científicos se negam a acreditar no multiverso, por ser só uma teoria e matematicamente bem difícil de explicar. O Stephen Hawking, antes de morrer, criou, né, testou e atestou as teorias das cordas, né, no último trabalho dele. Porém, cara, são tudo teorias. Fisicamente, sabe lá se isso vai ser possível ou se é possível, mas matematicamente tanta coisa é possível e a gente não consegue reproduzir isso de modo físico. Não quer dizer que deixe de existir. São tudo teorias e é bom teorizar, porque se tu não teoriza, se tu não discute, se tu não conversa, tu não chega a lugar nenhum. Até hoje a gente ia estar achando que a Terra é plana e não tinha nem tentado chegar à Lua. Bom, para muitos loucos, a Terra continua sendo plana e a gente também não conseguiu chegar à Lua. Tá vendo como a teoria é importante? Como é importante teorizar, conversar, discutir e falar? Bom, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí bastante coisa, né? Um materialzinho, bastante coisa não. Pelo menos uns links para tu pesquisar sobre o multiverso, né, cara? Sobre o multiverso, sobre os universos paralelos, né, cara? Tem muita coisa legal do Carl Sagan também. Tem bastante material bacana na internet que tu pode consultar. Tem bastante vídeo também do YouTube. Mas de forma simples e direta, tu vai achar bastante material. Bom, dentro da história, simplificando a história, o multiverso é isso. Bolhas de sabão. E cara, dentro de cada bolha, dentro de cada bolinha dessa, um universo pronto lá, existindo, igual, mas diferente ao nosso. Eu espero que tu tenha entendido um pouco sobre o multiverso e agora quando tu for olhar os filmes da Marvel, quando tu for ler as revistas da DC Comics, né, cara, aqueles vários multiversos, crises nas infinitas terras, tu já olha com um olhar mais histórico, com um olhar científico, com um olhar exploratório. Eu fico por aqui, me segue na história e a gente se vê no próximo vídeo falando de história, né, cara? Porque falar de física dentro da história é bem complexo, mas é importante tu saber. Até porque vai que em outro lugar que a gente descobriu o Brasil não foi Cabral e que nós aqui nativos evoluímos por uma grande nação. Vai que existe um lugar desse, né? Seria utópico, mas não impossível, né? É hipotético, né? Mas não é impossível dentro do nosso multiverso teórico. Me segue na história. Agora eu fico mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.